Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores nesta noite. Me permita primeiro pregar um pouquinho diferente. Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores nesta noite. Estou vendo que as crianças estão lá atrás. Quem aqui, com sinal de mãos, tá? Não fica com vergonha, não. Depois, quando eu for diminuindo, você pode ir diminuindo a mão de timidez, vergonha. Quem aqui nasceu nos anos 90? Uau! Vamos lá, mais alto, mais alto. 90 até 1999. Está ali. 99. Quem aqui nasceu durante o período dos anos 80? 1980 a... Geda, abaixa a mão. 1980 a 1989. Quem aqui? Quem aqui nasceu de 70 a 79? Eu sei que tem um irmão Carlinho que nasceu em 68, eu já perguntei para ele. Quem aqui nasceu nos anos 60? 60, irmão 60, irmão José. Mais alguém dos anos 60? Não é vergonha não, gente, é privilégio, é privilégio. 60? 60 what? 60, redondo? Aí, legal. Quem aqui nasceu a partir dos anos 2000? Sério, Edu? Quantos anos você tem, Edu? 23, meu pai. A partir dos anos 2000, bem alto, 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 bem alto. Você também? Meu pai, estou me sentindo velho agora. Uau, uau, uau e uau. Eu só fiz essas perguntas para chamar a tua atenção para algo muito importante que eu quero tratar com vocês na noite de hoje. Já já eu vou ler o texto bíblico, eu vou pregar a Bíblia, fique tranquilo. O mundo de quem nasceu nos anos 50, se não me falha a minha memória, minha mãe é de 57. O mundo de quem nasceu nos anos 50 já não existe mais. O mundo de quem nasceu nos anos 60 também já não existe mais, e nem tampouco quem nasceu nos anos 70, 80 e assim por diante. Eu sou do último ano dos anos 80, eu sou de 89. Então eu posso dizer que meu período ali de criança, de aprender algumas coisinhas, foi durante o período dos anos 90. E durante a tarde de hoje eu estava lembrando que minha tia está aqui, tem algumas pessoas daqui da igreja que são da minha cidade lá no Brasil. Eu me lembro que em 1997, eu tinha 8 anos de idade, eu saía de um bairro chamado Molon 4, eu cortava o bairro, atravessava uma avenida, Avenida Iacanga, ia até a casa da minha avó, mãe da Zenaide, mãe da minha mãe, sozinho, com apenas 8 anos de idade. Eu me lembro que em uma ocasião, eu aprontei na casa da minha avó e minha tia ficou brava. Eu saí da casa da minha avó, cortei o bairro e desci até o bairro vizinho. Para quem não conhece, é em torno aí de talvez 15 minutos, 20 minutos até aonde meus pais têm casa até hoje. Se eu mandar o Caleb sair da minha casa hoje, aqui em Bridgeporto, e ir até a casa dos meus pais, a Joyce vai já dar um no way, não pode ir. E se você perguntar para a Joyce o porquê, ela vai dizer assim, porque tem sequestradores, tem traficantes, e vai colocar inúmeros perigos que já está em nossa mente. Eu só te falei isso para lhe provar como que o mundo mudou. E eu venho pensando sobre esse assunto ao longo da semana e eu pude observar que não é somente o mundo lá fora, mas também a pregação mudou.
Não estou dizendo que o conteúdo da pregação mudou, mas existem tópicos que hoje nós falamos mais do que os pregadores nos anos 80, do que os pregadores nos anos 90. Quer um exemplo? Ontem eu estava ouvindo o pastor Nivaldo pregar e ontem nós tivemos um culto maravilhoso. Enquanto eu ouvia o pastor Nivaldo pregar, e foi na minha mente, ao longo de todos os anos, desde criança, ouvindo meu pai pregar, não somente ele, mas irmão Tiago talvez vai ser uma testemunha disso. Os famosos pregadores dos anos 70, 80 e 90, poucos deles vão citar a palavra ansiedade. Verdade ou não é? Poucos deles vão citar a palavra depressão. Poucos deles vão citar a palavra estresse. E não é porque não havia esse tipo de problema na época. Sim, já existia. Todavia, entretanto, nos nossos dias esses problemas são mais alarmantes, a quantidade é maior ainda. Não somente os tópicos mudaram na pregação, até mesmo o círculo de oração mudou. Eu recebi um vídeo essa semana, eu achei interessante, sobre o círculo de oração, e eu falei assim, isso é muito simples. O círculo de oração hoje tem chá de mulheres, mas na verdade só é chá, mas não tem chá. Tem café, tem bolo, tem não sei o quê. Aí tem um chá de mulheres, aí coloca uma mesa posta, bonita, uma mesa rosa, aí chama geralmente uma mulher para ministrar para as mulheres, e eu nunca participei muito, mas toda vez que eu passo na igreja escutando as irmãs pregar, parece que 80%, 90% dos assuntos são relacionados a ansiedade, estresse, medo, traumas do passado e assim por diante. Já o ciclo de oração que eu cresci, eu estou ficando velho mesmo, que eu cresci, não tinha esses enfeites todos. Verdade ou não? Cadê as irmãs aqui? Verdade ou não? Olha lá, está dando sinais aí algumas irmãs. Não tinha, e não estou criticando, por favor, me entenda o raciocínio. Não tinha isso. Não tinha mesa, não tinha chá, não tinha cartaz, e também não tinha assunto relacionado à ansiedade, à depressão, a medos, a traumas e assim por diante. Os temas eram, vamos buscar a Deus, vamos ser cheias do Espírito Santo, vamos buscar um avivamento, vamos evangelizar, se puder me dar um pouquinho de retorno, vamos evangelizar, vamos orar para Deus nos usar, vamos orar para Deus mandar um avivamento sobre a nossa vida. Os temas mudaram. O mundo ele está em constante mudança. Eu tenho certeza que os pais cuidaram dos seus filhos nos anos 30, 40, 50, poucos se preocupavam com drogas. Quem aqui cresceu nessa época, vocês vão afirmar, não se preocupava com drogas. Já quem é da minha geração, nos anos 90, anos 2000, é uma preocupação gigantesca com drogas. Vira e mexe em casa, eu sento os dois, Rebeca e Caleb, e vira e mexe o mesmo assunto, o mesmo sermão sobre o perigo das drogas. Ou seja, são desafios que vão mudando de um tempo para o outro. Eu perguntei aqui quem nasceu depois dos anos 2000 pelo seguinte, você que nasceu depois dos anos 2000, olha o que você já presenciou. Você presenciou o atentado terrorista de 11 de setembro, guerras no Afeganistão, no Iraque. Em 2008, a economia mundial balançou. Você nasceu em um período de muitas brigas políticas, como nenhum outro tempo na história houve tantas brigas políticas como nos dias de hoje. No ano de 2012, eu me lembro, eu estava rachando lenha no quintal do meu pai, quando de repente uma das minhas irmãs deu grito. Teve um tiro na escola em Newtown, Sandy Hook, que até hoje é considerado um dos piores atentados a uma escola da história americana. Você enfrentou ou está enfrentando guerras na Ucrânia, inúmeras guerras em Israel, atentados em presidentes, inúmeros atentados terroristas.
muito papo sobre aquecimento climático. O mundo mudou tanto que eu vou pregar hoje com o telão. Olha para você entender como o mundo mudou. Coloca aí a primeira imagem. A primeira imagem que o irmão Samuel ele vai colocar é de crianças brincando em um parquinho. Olha como era o parquinho na época. Se eu colocar o Caleb num brinquedo daquele, se eu colocar o Neiter num brinquedo daquele, irmãos, a Joyce infarta, é certeza. Esse era um parquinho, lá em Dallas, no Texas. Um parquinho. É um parquinho, literalmente um parquinho. Coloca a segunda imagem. A segunda imagem é algo que eu vi, é algo que já é da minha época. De você subir em cima, de você ficar rodando. Agora, pare para pensar no perigo de uma criança perdendo o equilíbrio, ficando zonza, batendo a cabeça num ferro daquele, vai como o hino do irmão Rafael cantou, vai para a glória rapidinho. O mundo ele mudou tanto, ele está tão preocupado com o nosso bem-estar, que até os parquinhos mudaram. Coloca a terceira imagem. Hoje nós vamos, é totalmente diferente um parquinho de hoje. É um parquinho bem elaborado, para que as crianças não se machuquem. Bem esquematizado, para que as crianças não se machuquem. E esse daí, eu posso até dizer que esse parquinho aqui, ele já está meio que ultrapassado. Vocês concordam ou não? Porque alguns parquinhos são todos de borracha. Esses dias eu fui num parquinho com o Nathan, e quando eu pisei, quase que o meu joelho saiu do lugar. Porque eu não esperava que ele fosse afundar, de tão macio que ele é. São as preocupações. Eu estou estudando muito sobre o comportamento humano dos anos 90 para cá. E houve uma grande mudança de 1995, a partir de 1995 e precisamente a partir do ano de 2010. Agora, para mim, a grande mudança que existiu na humanidade não é a mudança relacionada a parquinho, a círculo de oração, a ter enfeite na mesa ou não, por isso que eu falei, não estou criticando. Não são essas diferenças. Nós tivemos outros fenômenos que mudou muito todos nós que estamos aqui. Vamos citar alguns exemplos. Só os velhos vão entender. Quem aqui se lembra a primeira vez que você assistiu televisão em cores? E para os mais jovens, quem aqui se lembra a primeira vez que você viu um videogame na vida? Quem aqui se lembra do primeiro computador que você comprou? Eu me lembro. Eu me lembro do primeiro computador que entrou na minha casa, que foi o do filho da irmã Zenaide, do Felipe, meu primo. A Zenaide morava com a gente. O mundo ele mudou drasticamente de 1995 para cá. E há quem diga que quem nasceu antes de 95 cresceu em um ambiente completamente diferente de quem nasceu depois de 95. E quem nasceu após 2010, que é o ano do nascimento da minha filha Rebeca, é totalmente diferente ainda. Só para você entender, no ano de 2004 tivemos o lançamento do Facebook. No ano de 2005 tivemos o lançamento do YouTube. E eu tenho um orgulho de ter um canal no YouTube que é de 2006, bem no início. No ano de 2010 tivemos o lançamento do maior fenômeno de redes sociais, que foi o Instagram. No ano de 2010, nós tivemos um outro fenômeno que começou a mudar tudo, que foi o fenômeno do primeiro telefone com a câmera frontal. Ou seja, os primeiros iPhones, os primeiros Samsung, você tirava a foto dele, dela. A partir de 2010, tudo mudou. Agora, você faz o selfie. Você tira foto de você mesmo. E ainda em 2010, em 2012, o Instagram ele tinha menos de 10 milhões de usuários. Em 2012, para a entrada de 2013, são 100 milhões de pessoas no Instagram.
Além disso, 2012 foi lançado também os famosos filters. Sabe o que é filter? Filter é aquele story que você faz, só que você não gosta de quem você parece. Aí você coloca um blushzinho, aí você faz a pele ficar mais lisa. Aí, antigamente tinha até umas coroas de flores. E aí você fica lá, tique, é filter de tudo quanto é jeito. Até hoje, esses dias eu estava com um pregador que pregou aqui. Aí eu saí com ele foi fazer um story e eu estava junto, ele apontou para mim o story e de repente eu estava com um batom, a boca vermelha. E aí tiraram o print e fizeram uma figurinha minha do filter. Mas tudo bem, daqui a pouco eu vou pegar vocês, midianitas. Ou seja, foi uma mudança drástica que aconteceu a partir do ano 2010, 2012. E o efeito de tudo isso, que eu já faço parte desta geração e com muita intensidade, porque eu sempre usei muito as redes sociais, foi a geração da comparação. Quem recebe mais curtida, postei e ninguém viu, ninguém curtiu, então vou deletar. Então, a geração de ninguém gosta de mim, ele é mais bonito. Até mesmo pregadores são julgados por quantidade de likes, por quantidade de followers, por quantidade de views, por quantidade de pessoas que estão comentando. E se você tem poucas pessoas, você é um péssimo pregador. O nível de comparação, ele é gigantesco. E para te alarmar mais ainda, para você entender as mudanças que foi havendo no mundo, segundo uma pesquisa, as pessoas passam 46% do tempo durante o dia ligado em seu aparelho de telefone. O aparelho de telefone, ele é semelhante a uma roupa. Quando você está sem ele, você sente, você percebe. Recentemente, eu até repostei um vídeo numa escola onde foi proibido o telefone na sala de aula. E um dos estudantes disse assim, que nos primeiros dias ele sentia que ele estava nu. Ele sentia que ele estava nu, porque ele estava sem o seu aparelho de telefone. Os psicólogos dizem que de 2010 a 2015 são os períodos em que o comportamento da humanidade foi mudado, alterado, transformado. Tudo aquilo que vivemos até 2010 é uma coisa. De 2010 para cá, são outros dilemas, outras histórias, outros conflitos, outros comportamentos, e nós estamos afetados diretamente a esses fenômenos. Eu já fui criticado por não ter dado um parabéns nas redes sociais. Eu já fui criticado por não ter repostado algo. Eu já fui criticado por ter escrevido algo. Ou seja, as redes sociais, elas estão inteiramente ligadas a quem nós somos. Se você curte alguém, você apoia aquela pessoa. Se você não curte aquela pessoa, é sinônimo que você não curte aquela pessoa. Você não se agrada daquela pessoa. E tudo mudou. Mudou tanto que as nossas emoções, atividades físicas, em quem você se inspira, na verdade mudou tanto que mudou até mesmo o horário do sono, o período de dormir. Porque antigamente você não tinha o que fazer, você colocava a cabeça no travesseiro, então o que você faria? Simplesmente fechava o olho e falava assim, sono, vem logo. Hoje não. Se o sono não chegar, problema é do sono. Você pega o telefone e fica lá no telefone. E você não percebe o tempo que você vai perdendo no telefone. Sean Parker, um dos líderes do Facebook e do Instagram, ele disse assim, olha que palavra perigosa que ele disse. Ele disse assim, o nosso objetivo é gerar validação social. Receber feedback, receber essa validação é explorar a vulnerabilidade da psicologia humana. Ou seja, eles estão como que dizendo, vamos pegar o ponto mais vulnerável da mente humana e vamos agir exatamente nisso. Porque segundo o princípio clássico de
de todo ser humano é que todo ser humano gosta de receber elogios. E todo ser humano, ele sente quando ele não recebe um elogio. Vira e mexe, alguém canta, e eu percebo a pessoa querendo dizer, ou ouvir, você cantou bem, você pregou bem. Vira e mexe, eu vejo alguém fazendo alguma coisa, até mesmo dentro da igreja, e a pessoa ela está procurando uma validação. Fui bem? Não fui bem? Eu viajei o mundo pregando, e todo final de semana eu estava em um estado diferente. E durante o período da itinerância, você é muito bajulado. Que mensagem, que homem de Deus, e não sei o quê, e não sei o quê. Depois eu virei pastor de igreja. Hoje eu não recebo elogio. E não tem problema. Por quê? Ninguém vai ficar me elogiando toda semana. É normal. Mas o ser humano, ele gosta desta validação. E segundo as pesquisas, os adolescentes de hoje têm mais medo de ser exposto nas redes sociais de alguma foto, de algum vídeo, do que a própria morte física. Eu prefiro morrer do que postar aquilo de mim. Eu prefiro que me mate do que postar aquilo de mim. Eu já não estou nem aí, já fizeram figurinha de mim dançando aqui, já fizeram de tudo. Geda, se quiser fazer outra, ó, no problema. Eu sou dos anos 80. O que eu estou querendo dizer é que o comportamento da humanidade, ela foi completamente alterado, e eu vou lhe provar com muita pesquisa, e nós vamos entrar para a Bíblia. Por favor, Samuel, coloca a imagem de número 1. Só para você entender o comportamento, eu estou estudando e nós vamos entrar para a Bíblia. Segura aí, por favor. Só para você entender o comportamento humano. Olha os meios de tecnologia ao longo do tempo. Tem um gráfico aqui, 1925. É o rádio, é a comunicação de rádio. Depois nós temos nos anos 70, são gráficos americanos, tá? Nos anos, saindo dos anos 60, televisão a cor. Aí nós temos fim dos anos 80, início dos anos 90, a internet, computador e internet. Só que nós não estávamos preparados para algo muito rápido, muito dinâmico, que são as redes sociais e o smartphone. A partir dos anos 2010, é uma crescente muito rápido. E nós não estávamos preparados para lidar com um fenômeno tão cruel como este, aonde o mundo está nas suas mãos. O mundo está nas suas mãos. Aqui eu consigo ver a história de Napoleão Bonaparte. Aqui eu consigo ver a história da princesa Isabel. Aqui eu consigo ver as histórias dos imperadores de Roma, da Grécia, da Pérsia, da Síria. Aqui eu vejo tudo, tanto o positivo quanto o negativo. Eu me lembro que quando houve os primeiros automóveis, as pessoas não sabiam olhar. Se olhava à direita ou à esquerda. E na cidade de Chicago, um meninozinho, ele foi atravessar a rua e ele não tinha o costume de lidar com automóveis. E ele simplesmente atravessou. E quando ele atravessou, veio um carro em alta velocidade e bateu naquele jovem, matou aquele jovem, se tornou uma notícia nacional. Foi quando eles chegaram à conclusão que seria necessário os primeiros semáforos, os primeiros stop sign, porque a sociedade não estava sabendo lidar com automóveis. E a mesma coisa com a tecnologia do nosso telefone. Para você entender, a partir do ano de 2010, eu estou com 7 gráficos aqui para vocês entenderem. Vai rápido para mim, Samuel, por favor. Aqui é um gráfico sobre depressão. Por causa das comparações de isolamento. Olha para vocês verem o crescimento assustador de depressão em adolescentes jovens. Cresceu uma porcentagem de 145% desde o ano de 2010. 145%. No meio dos meninos, 161%. Olha para você ver a crescente de depressão. Um outro gráfico é sobre a ansiedade. Por isso que eu perguntei, nasceu no ano 60, 70, 80. Aqui é um gráfico de ansiedade. Irmãos, eu cresci, eu não ouvia falar de pânico de ansiedade. Você concorda?
Ou era eu que era desinformado? Não, ninguém falava sobre isso. E quem tem mais de 50 anos de idade é um crescente de apenas 8% desde 2010. Quem tem 35 a 49 anos de idade cresceu em torno de 52% desde 2010. 26 a 34, 103% desde 2010. 18 a 25, 139% desde do ano de 2010. Um outro gráfico para você pensar comigo nesta noite. É o gráfico sobre pessoas que vão para o hospital com emergência porque se cortou, feriu a si mesmo, tentou tirar a sua própria vida. É uma crescente no meio das meninas de 188%. Nos meninos que são mais relaxados, apenas 48%. Porque as meninas são mais vulneráveis aos filtros. Eu estava com a Rebeca no Brasil. E nós estávamos dentro do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Sentado, passou um casal muito famoso no Brasil, cantores. Depois passou um outro. Aí a Rebeca reparando um ou outro. Aí ela falou assim, pai, por que nas redes sociais todo mundo é bonito, mas aqui todo mundo é feio? Ou seja, é normal isso. Ninguém vai postar feiura, mas vai postar beleza. Aí eu começo a me comparar com a pessoa que parece bonita, rica, inteligente. Posta foto com o símbolo de um Audi, de um Mercedes, aí bota assim no volante, aí tira aquele bonito, porque as redes sociais é para impressionar. Olha, suicídio no meio da juventude, 91%, e 167%, pode ir, por favor. E não para esses gráficos, só para os irmãos entenderem. O gráfico agora de pessoas que acham a vida sem sentido. A vida era mais ou menos normal. O meu deprê, ok. Mas quando chega em 2010, dispara. De pessoas dizendo que a vida ela não tem nenhum sentido. É uma vida sem graça. E agora, o último gráfico para vocês. Um comparativo entre depressão e pessoas desempregadas. Quem você acha que é mais triste? Quem está desempregado ou quem está com depressão? Irmão, eu acharia que era alguém desempregado. Mas não é. O desempregado está mais ou menos assim, ó. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não tem comida, no problem. Não tem aluguel, no problema. Mas, nesta mesma proporção, as adolescentes com depressão lá em cima têm um aluguel para pagar, um passarinho para cuidar, para não ter nada. Por quê? Abra comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3, 4 e 5, as palavras do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo, Paulo disse assim, porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Thank you, irmã Camila. Merecia um glória esse versículo mesmo. Vou repetir para você entender. Pega toda arrogância, ignorância, pega todo esse pensamento e leva ao conhecimento de Deus. Para destruir as fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. Aleluia. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Escute, não importa se você nasceu nos anos 60, 70, 80, 2000, 2010.
Ou vai assistir esse vídeo que nasceu em 2030, que nem cheguei lá ainda. Não tem problema. Nós temos que entender que as armas da igreja não são carnais. As armas carnais, elas são fracas. Elas são frágeis. Agora, as armas que Deus deu à igreja são armas que detêm o poder de Deus. São armas que têm o poder absoluto de Deus. São armas que têm o conhecimento de Deus. E o objetivo, disse Paulo, é destruir as fortalezas, ou seja, é destruir tudo que se opõe à vontade de Deus. Então, só para abrir um leque aqui para você, Jesus disse assim: se a tua mão direita te escandalizar, corta ela, joga ela para fora, porque é melhor você entrar no céu sem um dos braços do que ter os dois braços e ir para o inferno. Eu não estou pedindo para você pegar um motosserra emprestado de alguém e cortar o teu braço, mas eu estou lhe afirmando que se aquilo que você está fazendo hoje está destruindo o conhecimento, o poder de Deus em sua vida, você pega ele, coloca no chão e dá uma macetada em cima e não compre outro, porque é melhor você ir para o céu sem isso daqui do que ir para o inferno com o iPhone 20, 19 ou 18 ou whatever. O objetivo é pegar todo pensamento desobediente e pegar ele e levar ele à obediência de Jesus Cristo. Ei, tudo aquilo que está lhe incomodando, fala assim para esse pensamento hoje: eu vou pegar isso daí, eu vou levar isso até Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai dar solução a esse tipo de pensamento. Diga isso mesmo. Paulo, ele ainda fala assim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra astuta significa metódia, que nada mais é que esquemas, estratégias. Ou seja, o inimigo sabe que o telefone vai te viciar, ele sabe que os views vai te viciar, ele sabe que os filters estão acabando com você, ele sabe que as comparações estão acabando com você, então ele vai trabalhar nessa área. Mas não tem problema, ele pode vir com as estratégias dele. Mas a Bíblia diz que a igreja tem armas poderosas. Armas poderosas em Deus para desfazer, destruir. Em uma palavra bem simples para você entender, é pegar todas as estratégias do diabo, colocar no chão e dizer assim: Jesus, pisa em cima deste problema, porque em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Mas vamos lá, parece que eu estou em sintonia. Eu venho dando aula aqui na escola dominical para os irmãos que vão batizar. E o assunto lá de trás hoje é o mesmo assunto que eu vou puxar agora. O inimigo tem os seus planos. Ele tem as suas estratégias. O inimigo está usando as suas estratégias para oprimir as pessoas. Nunca na história tivemos pessoas tão antissociais. Se vê alguém no Walmart, fingir para não vir. Não me viu, ufa, não me viu. Tinha que fazer compra, deixa para eu voltar no outro dia. Aí entra no Que Delícia, ou na padaria. Pastor Bruno, e não me viu. Perna para quem tem. É uma geração antissocial. Não gosta de conversar. Eu recebi em torno de 3 ou 4 ligações de pais que não sabem o que fazer porque os filhos não saem do quarto. E semana passada, eu vou expor aqui, cadê a Maniette? A Maniette está ali. Semana passada eu cheguei aqui, 5:30 da tarde, eu estou no escritório, aí eu escuto as filhas da Aniette entrando e falando: tem alguém aqui? Aí a outra: não tem ninguém aqui. E eu quietinho no escritório. E tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. E eu estou dentro do escritório, eu estou aqui, mas não falei nada. Aí as meninas estão brincando, sorrindo, e conversa vai, conversa vem. E Maniette, me perdoa se você não gostar. Mas eu pensei assim: Deus, eu te louvo, porque uma mãe solteira, com 2 crianças, tem um lugar para ir, um ambiente maravilhoso para se estar.
uma professora para lhe ensinar louvores. E Camila, I want to marry you one day. Eu quero fazer seu casamento um dia. E você case com alguém. E aquela jovem. Ou seja, o que é isso? Sabe o que é isso? São armas que Deus nos deu para enfrentar o mundo que está lá fora. Eu vou repetir, igreja não é clube social, aqui é o ambiente do poder de Deus que muda, e você vai receber transformação, porque Ele vai te pegar nesta noite. Mas quais são as armas, pastor? 15 minutos. Quais são as armas? Não importa a época, não importa o dilema, não importa o obstáculo. Nós temos uma arma que ela é infalível. Nós temos uma arma que ela é poderosa. Mas infelizmente o meu coração ele se entristece porque eu estou pregando para vocês e não para quem está na internet, mas serve também. Mas eu estou falando para vocês. O nosso problema é que nós abandonamos essa arma, que é a arma da palavra de Deus. Nós não queremos a palavra, nós queremos partes da palavra. Nós queremos aquilo que enquadra a minha vida. Ei, se o evangelho que você quer é o que enquadra a você, não é o evangelho que você quer, mas são as suas opiniões. Mas o que Deus quer para você é a arma completa. 66 canhões para você dar na cara do diabo e dizer assim: eu não vou ser derrotado. O meu filho não vai ser derrotado, a minha filha não vai ser derrotada, a minha casa não vai ser derrotada, porque eu tenho uma arma poderosa, que é a arma da palavra de Deus. A Bíblia, ela é solução para a tua vida. A Bíblia, ela é o remédio. Quando o foco dos pregadores da época não era a ansiedade, Deus estava na frente dos pregadores da época. Porque Deus estava na frente. Tudo bem que nos anos 80, Napoleão, Gilvan Rodrigues e os pastores presentes, poucos falavam, não tem problema. Deus já estava na frente de tudo. Porque a Bíblia está cheia de remédio para a ansiedade. Escrito 2000 anos atrás, ele foi revelando a Pedro, escreve aí, Paulo escreve aí Paulo vai lá, Filipenses capítulo 2, não andei ansioso em coisa alguma, mas apresente tudo a Deus, apresente a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ninguém entendia, mas Deus estava dizendo, eu entendo, vai vir uma geração que vai sofrer com ansiedade, mas eu já tenho um remédio para essa geração. Deus tem um remédio para cada pessoa que entrou aqui dentro nesta noite. Talvez o seu dilema não é o dilema daquela turma, é um outro dilema, mas Deus, Ele tem todos os tipos de medicamento para 70, 60, 80, 90, 2010, ou se um dia nós não tivermos aqui e tiver ET andando por Bridgeport, não tem problema, Deus tem a solução para a humanidade, que é a palavra de Deus. Nada pegou Deus de surpresa. Os anos 60 não pegou Deus de surpresa, 70 não pegou Deus de surpresa, os anos 2000 não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Por isso, meu conselho para vocês hoje é a todos que estão aqui: desliga o telefone, pega a Bíblia. O meu conselho para os adultos aqui nesta noite é: desliga o telefone, pegue a Bíblia. O meu conselho para os pais aqui dentro hoje: desliga o telefone, pegue a Bíblia. Não tem como você exigir do seu filho aquilo que você não faz e não é. Mas aquilo que você é, você inspira os seus filhos serem e a fazer. Billy Graham disse assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Se você é ignorante da palavra de Deus, você sempre será ignorante em entender a vontade de Deus. O presidente americano Theodore Roosevelt, ele diz assim: um conhecimento completo da Bíblia vale mais do que uma educação universitária. Se você conhece a Bíblia, vale mais do que um diploma do Yale, Harvard, Princeton, Stanford. Ronald Reagan, ele diz assim: na Bíblia estão as respostas para todos os problemas que os homens enfrentam.
Spurgeon disse: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a uma pessoa que não está caindo aos pedaços. A Bíblia está toda rabiscada, usada, lida, mas a pessoa está em pé, porque está recebendo alimento sólido todos os dias de sua vida. Agora, quem sempre tem uma Bíbliazinha que ele coloca dentro do carro para pegar só para entrar na igreja, essa pessoa geralmente está cambaleando. Mas nessa noite eu te convido, pegue a tua Bíblia, que Deus tem remédio para a tua casa, para a tua vida. Moody disse assim: o objetivo da Bíblia não é dizer como os homens são bons, mas como os homens maus podem se tornar bons. Moody disse: a Bíblia o afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Você não entendeu? A Bíblia ela vai fazer você se afastar daquilo que destrói você, ou aquilo que destrói você vai fazer você se afastar da Bíblia. George Miller, ele disse assim: Deus é o autor da Bíblia, e somente a verdade que ela contém levará as pessoas à verdadeira felicidade. J.C. Riley, ele disse: a Bíblia deve ser pão para uso diário, não bolos para ocasiões especiais. Ei, existe um remédio para você destruir aquilo que está acabando com você. É você colocar aí na tua mente textos bíblicos, a palavra de Deus. Coloca aí na tua mente Filipenses 4, Salmo 91, Salmo 23. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vou pular, mas depois você lê 2 Reis 22, aonde o rei Josias dá ordem para eles reformar o templo. E eles começam a reformar o templo. E no meio da reforma eles acham o livro da lei. E Josias, ele rasga sua vestimenta, porque ele percebeu que eles nem a lei de Deus tinha. Segunda arma que você tem é uma arma que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Por favor, preste atenção. É a arma do silêncio. Solitude. Solitude. A palavra solitude não tem nada a ver com depressão. A palavra solitude significa assim, ó, estado da pessoa que está sozinha, condição de quem se isola propositalmente ou está em um momento de reflexão. A etimologia, a origem da palavra solitude, a palavra solitude deriva do latim, que significa solitudonis, com o mesmo sentido de solidão. Estas palavras podem ser popularmente usadas à oposição à solidão, para indicar que você está sozinho não implica obrigatoriamente você estar em sofrimento. Mas você quer. Porque você acorda do dia. Aí quando você acorda durante o dia, você já... o grupo tal tá todo vapor, acordou animado. Aí o outro grupo, aí o da família, ninguém fala nada, aí você posta, aí alguém tal. Aí você vai ver o jornal, aí você vai trabalhar, aí é problemas no trabalho, aí você está pensando no seu filho, aí é naquela conta, o dinheiro não vai dar, aí não sei o quê, e tem que fazer a janta, e tem que agradar o marido, filhos, é esposa, é conta, é sonhos, é política, quem ganhou o Trump, como está ganhando, quem não sei o quê, que virou, quem que é o agente agora de imigração, é esporte, meu time ganhou, meu time perdeu, aquele time tá uma porcaria, é agradar os outros, escreveu no grupo, eu não disse nada, vão se ofender porque eu não disse nada, aí são investimento que você comprou e não consegue pagar, agora tem que arrumar um segundo trabalho, opiniões, rejeição, é o filtro que não te deixou tão bonita na noite anterior e você foi dormir depressiva, aí você tem que voltar lá e apagar tudo, ou seja, um monte de coisa durante o seu dia, infernizando você, e você não percebe que você está sem paz. Aí Jesus, o que ele nos ensina a fazer? Eu fui fundo hoje. E eu encontrei 23 versículos que Jesus... 23, eu vou ler só alguns. Lucas 15, 16. Jesus se retirava para lugares solitários. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava.
Marcos 7, 24, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro de Sidom, entrando numa casa, ele disse, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui, porque eu quero ficar sozinho. Jesus disse, eu quero ficar sozinho. Eu preciso ficar sozinho. Eu tenho uma solução para os seus dilemas. Jesus disse, entra no teu quarto. Deixe tudo lá fora. Entra para dentro comigo. Pastor, não consigo dobrar o joelho. Irmão, eu tô já 3 semanas querendo dobrar e não consigo também. Não tem problema. Senta. Senta. A cura não está nas suas redes sociais. A cura não está em você desabafar com alguém. A cura não está em você conversar com alguém. A cura não está em você ligar para o teu pai no Brasil, a tua mãe no Brasil. A cura não está no entretenimento, porque você pode na segunda-feira ir para o cinema, terça-feira ir para o boliche, quarta-feira viajar para a Europa, sexta-feira voltar e ir para a Ásia. Não está! A solução não está no entretenimento. A solução está em imitar o homem mais inteligente que passou por essa terra. É se isolar e dizer, eu preciso ter um momento com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Pastor, mas eu quero, os seus prazeres apenas vão ferindo o seu relacionamento com Deus. Pastor, mas eu quero, os seus prazeres ferem o seu corpo e vai ferindo os seus relacionamentos com Deus. Como é que diz os psicólogos? Está estressado? Vai pescar. Então eu vou lhe dar um ensinamento de psicólogo. Vai pescar. E vai falando com Deus. Vai orar. Caminhando, falando com Deus. E vai parecer engraçado o que eu vou dizer, mas é literalmente o que acontece. Toda vez que você tenta se fechar com Deus, alguma coisa acontece para te distrair. Ontem eu estava vindo para o culto, aí esqueceram a chave dentro de casa, e eu com a perna meio limitada, eu falei, vão lá achar a chave, eu vou ficar aqui fora. Aí a minha rua meio escura assim, eu falei assim, vou andar e vou orar. Aí comecei a andar assim, falando com Deus, Deus, nos abençoe esse final de semana, e preocupado, e montando a mensagem na cabeça, e dizendo Deus. Aí de repente, quando eu olho, eu vi um gambá. Literalmente. Eu olhei assim e falei, não é possível. E o gambá correu na minha direção. Aí o gambá tá vindo e eu... Aconteceu isso comigo ontem. Tem muito gambá querendo tirar a tua solitude. Tem muita coisa querendo tirar o seu momento com Deus. Mas hoje é uma noite de aula espiritual. Você crê nisso? A partir de amanhã você vai ter um tempo que você vai desligar tudo, vai colocar no plane mode, coloca no plane mode e fala assim, Deus, eu vou decolar, eu vou subir numa dimensão muito alta, eu vou falar contigo aí em cima, coloca lá no plane mode, coloca lá, aperta lá e fala assim, nada vai distrair o meu momento com Deus. Não sei o que você faz, pega um livro, pega a Bíblia, escuta um louvor, mas pense em Deus. Quando você vai pensando em Deus, vai entrar um bálsamo na tua vida assim, ó. Ó. Última lição. Diga para a mente aflita dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2050. Diga para você, eu sei quem é o meu Deus. Estava conversando com um jovem essa semana, inclusive amanhã vocês podem ouvir. Irmão Tiago, os pregadores da antiguidade, eles tinham uma coisa que muitas vezes a nossa geração não tem. A gente pode pegar aqui aqueles, né, irmã Sueli, pastor Antônio Munhoz, alguns velhão, eles tinham convicção. Verdade ou não? Irmão, isso aqui é branco, tá? Isso aqui é branco. Convicção. Hoje a minha geração, então, não sei o quê. Pode ser branco para mim, pode ser cinza para você, dependendo do ângulo que você olha, e não sei o quê. Não tem convicção.
O diabo quer tirar a convicção daqui de você. Mas hoje você vai dizer para você, para o Satanás, para quem quiser. E você vai dizer: eu sei quem é o meu Deus. Diga para sua mente: eu sei quem é o meu Deus. Diga para as suas emoções: eu sei quem é o meu Deus. Diga para o seu coração: eu sei quem é o meu Deus. Diga para você mesmo: eu sei quem é o meu Deus. Eu vou ler 3 versículos para vocês e vou começar a encerrar. Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Eu disse e farei cumprir, fiz o plano e vou executar. Esse é o meu Deus. Salmo 90. Senhor, tu tens sido refúgio de geração em geração. Nos anos 60, o dilema talvez era ter uma pasta de dente. Talvez era outro problema. Eu sou Deus de vocês. 2010 é outro. Eu sou Deus de vocês. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, como se foi na vigília da noite. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo ele falado não cumprirá? Isaías 40. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E é ele que estende a cortina e estende os céus, e desenrola como tenda para neles habitar. É o que reduz a nada príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, não se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Qual é o seu dilema? Pastor, meu dilema é esse, não tem problema. O que ele sabe, o que ele entende é muito superior aos seus dilemas. É nada. Deus não se cansa. Deus não muda. Deus não é pego de surpresa. 2004, Mark Zuckerberg criou o Facebook. Aí Deus olha para ele e fala assim: não tem problema, você está mudando aí a mentalidade das pessoas e como as pessoas conversam, comunicam, pensam, mas não me pegará de surpresa. Vem o YouTube, vem Steve Jobs, não me pegará de surpresa. Porque antes do estresse emocional, antes do mundo virar de ponta cabeça, e não é por causa do Covid, já é antes do Covid, antes de entrar tudo de ponta cabeça, o meu Deus já tinha um refúgio para você. E o refúgio para você é esse aqui, ó: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como águia, correrão, mas não se cansarão. Você não vai se sentir fatigado, porque Deus vai pegar você e levar você nas suas asas e cuidar de você. Porque eu tenho Deus, eu me sinto renovado. Porque eu tenho Deus, eu me sinto revigorado. Porque eu tenho Deus, eu continuo. Os irmãos estavam cantando um hino sobre o céu hoje, e eu estava pensando: lutar para encerrar a carreira e entrar no céu.
Eu estava pensando hoje, eu sou meio assim esquisito. Hoje eu pensei em Elvis Presley, Michael Jackson. Eu fui pensando na linha do tempo. Eu li uma reportagem de um relógio hoje do Titanic, 1912. Aí eu pensei, Titanic, todos morreram. Aí depois veio isso, Guerra Mundial, isso. E tudo vai passando. Cada um com seus dilemas. E Deus, de geração em geração, com os braços abertos para te socorrer. Deus está aqui para te socorrer. A modernidade pode ter tido seus efeitos, mas Deus é superior a qualquer inteligência humana. E não pegou Deus de surpresa. Ele continua hoje dizendo: eu curo todas as enfermidades da era moderna. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Passei 5 minutos, passei 3 minutos. Vocês me dão mais 3 minutos? Vocês me dão? Rafa, pega o microfone aí, rapidinho, bem rápido. Vem, uma Camila, bem rápido. Fecha os teus olhos aonde você está agora. Peça ao meigo Espírito Santo de Deus na noite de hoje. Espírito Santo, eu quero sair daqui armado. Eu quero sair daqui revigorado. Eu quero sair daqui entendendo que o mundo caminha cada dia pior. Mas não tem problema, porque o meu Deus continua sendo grande, poderoso. Ei, ora por você mesmo, coloque a mão no seu peito, ou o seu filho do seu lado, ou a sua esposa do seu lado, não tem problema, mas diga assim para você mesmo: eu vou me afundar, é dentro da Bíblia, é na solitude, é na oração, para me entender que não importa o que aconteça, Deus continua sendo o meu Deus. Pai, dê força ao que está fraco agora. O Senhor não muda. Que um bálsamo, que um fluir do Teu Espírito passe em nosso meio nesta noite. Espírito Santo, cure as enfermidades.